Olá, meu nome é Felipe Sintra e agora a gente vai falar sobre ferramentas para desenvolvedores no plugin de AMP. Então, dentro do plugin do AMP, o plugin oficial do Google, né, para o WordPress, a gente tem aí uma série de ferramentas que a gente vai começar a falar e abordar com mais detalhes esses itens. Então, primeiramente, nessa versão nova do plugin, a gente tem uma parte que faz uma pergunta: qual é o perfil técnico do administrador? Então, a gente pode tanto definir que a gente é um desenvolvedor ou tem conhecimento técnico, ou a gente é um usuário não técnico. Então, o que isso significa? Isso vai simplificar toda a parte de validação e como o plugin interage com o administrador. Então, se você não quer se preocupar com problemas de validação, você consegue selecionar o perfil não técnico. Além disso, a configuração ela vai ser também mais simplificada. O que muda dentro do plugin? A gente vai ter algumas mudanças pontuais em alguns momentos. Então, a gente pode ver aqui, né, que a gente tem uma quantidade muito maior de opções, enquanto o não desenvolvedor, né, ou perfil não técnico, ele somente tem um botão para mudar entre a versão AMP e a versão não AMP. Então, agora falando do ponto, né, você escolheu a questão que você é um desenvolvedor e você quer sim ter aquele tipo de informação exibida no seu administrador. O que vai acontecer? Então, primeiramente, a gente tem a questão da validação. A validação é um ponto essencial para o plugin. Por que isso? O plugin de AMP, ele trabalha com um framework que é o framework AMP.js. Esse framework em si tem uma série de regras para entregar um conteúdo de forma rápida e também questões como responsividade e segurança. Então, para ter um conteúdo válido, você precisa seguir essas regras. Então, a validação vai sinalizar tanto um erro quanto um alerta. O que isso significa? Um erro, você não vai ter o seu conteúdo válido. Com um alerta, você vai continuar tendo sua página válida AMP, mas pode ser que algum elemento ou ele vai ser escondido ou ele vai parar de funcionar como esperado na versão não AMP. Então, o que isso significa é que pode ser que um JavaScript vá ser removido ou algum excesso de CSS também vai ser removido, e o alerta exige que você tenha uma atenção, que você revise aquela página ou aquela URL e veja se ela está de acordo ou não com o resultado esperado. Então, esse resultado esperado pode ser, por exemplo, um botão de compartilhar ou um toggle para um menu. Então, para isso, é importante você revisar esses itens, ok? Então, dentro da validação, o processo de validação ele vai acontecer em diversos momentos. Então, a gente vai ter um momento que, dentro do editor, a gente vai ter alertas. Então, aqui a gente tem no topo a sinalização da revisão, instruindo quem está editando aquele conteúdo, dizendo que, olha, você tem um conteúdo inválido e esse conteúdo automaticamente vai ser removido. Isso também é sinalizado no bloco em si. Porque isso a gente tem uma tag script e essa tag script ela não é permitida pelo AMP. Também lembrando que todos os blocos Gutenberg são compatíveis com AMP. Vamos dizer que você encontrou um caso que você tem uma funcionalidade específica e essa funcionalidade ela precisa ser utilizada. Você tem as opções de substituir aquela opção, né, ou o plugin por uma opção válida que é compatível com AMP, ou desabilitar o plugin de AMP para aquela página específica. O que isso significa, por exemplo, é você tem uma página de checkout e essa página de checkout ela utiliza JavaScript para finalizar o processo. Então você pode, na página de checkout, simplesmente aqui no menu lateral direito, nesse caso, então a gente está dentro da tela de edição. Então, logo abaixo, a seção de modelo, a gente tem uma seção de AMP e lá eu consigo desabilitar AMP. Clicando nesse toggle, a gente desabilita a versão AMP para essa página. Então, eu não preciso ter AMP em todas as páginas, eu posso ter em pontos específicos. Então, além disso, né, o que a gente tem? A gente tem duas páginas importantes. Uma é a parte de validação sobre URLs, a gente já falou em outros vídeos sobre esse item. Então, ela vai listar a página que o erro está acontecendo, a quantidade de elementos inválidos que aquela página tem,
Qual é o markup que está causando esse erro? A fonte e o uso do CSS. Essa parte do uso do CSS também é muito importante. Por quê? O framework AMP ele tem um limite de 75 KB por página, ok? Mas o plugin de AMP faz toda a parte de otimização de CSS para você. Então o plugin de AMP vai verificar quais são as classes e IDs que não estão sendo utilizados e vai remover daquela página. Então, se a gente der um pulo dentro da página do detalhamento do erro, a gente tem a URL que foi encontrado aquele erro, o tipo do erro e mais informações de como resolver aquele problema. E logo após essa primeira seção, a gente tem a parte de folha de estilos. Então, lá tem todo o detalhamento do que foi removido de CSS da sua página. Então, notem que o CSS que foi carregado inicialmente, ele tinha 220 KB e o que foi entregue apenas tem 41 KB. Então a gente reduz aí bastante o nosso CSS, assim melhorando a performance da nossa página. Então o que há de importante nessa questão? Se você tem uma página que tem um CSS demasiado, então vale a pena também prestar atenção se sua página está sendo exibida corretamente, ok? Então, além disso, a gente tem a seção de índice de erros. Então, essa seção que a gente vai ter, ao invés de a gente ter a descrição de erros por URL, a gente vai ter um agrupamento por erros. Então, nessa seção específica, ela vai listar todos os locais que aquele erro específico acontece. Então, no índice de erros, o que a gente tem mais, né? A gente tem o status daquele markup, a gente tem o contexto, então onde é que aquele erro acontece, a gente tem o tipo do erro, se é um erro de JavaScript ou um erro de HTML, alguma informação, algum atributo que não foi encontrado. A gente tem a última vez que aquele item foi registrado, então quando foi que o plugin achou aquele erro. Então a gente também agrupa por URLs. Então o plugin vai dizer, olha, esse erro particularmente, ele ocorre nas seguintes páginas, em 5 páginas, 6 páginas ou 1 página. Além disso, né, o que a gente tem a barra de administração. Essa barra ela vai aparecer quando você estiver logado, então somente usuários logados vão conseguir ver essa barra e conseguir utilizar esse item. E como a gente viu anteriormente também, então se você selecionar que você não é um desenvolvedor, muitas dessas opções não vão ser exibidas para você. Então, nesse caso que a gente tem um link que vai navegar entre a versão AMP e a versão não AMP. A gente pode também requisitar a validação daquela URL. Então, vamos dizer, se você corrigiu aquele problema e quer reavaliar, então você clica lá em validar a URL e ele vai fazer a análise novamente da sua página. Além disso, você tem um atalho para configurações e você tem um recurso que é navegação emparelhada. Então, esse é um recurso novo também que é muito interessante. Quando você ativa o seu plugin, você consegue comparar a versão não AMP com a sua versão AMP. Então, esse é um exemplo que a gente tem aqui, né, de navegação emparelhada. Então, eu consigo navegar na minha página e ver como cada página responde, tanto na versão não AMP quanto na versão AMP. E só lembrando que o plugin tem suporte em português. Se você precisar de alguma ajuda de configuração, se é uma ajuda com código, certo? Com o seu tema ou com um plugin específico, vá lá no fórum do plugin e abra um tópico e lá eu vou conseguir ajudar você a resolver os seus problemas. Então, se você ainda não assina o canal, deixe seu like e deixe nos comentários sugestões de conteúdo sobre AMP que você gostaria de ver aqui no canal também. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!